Olá! Hoje nós vamos falar sobre a evolução da cidadania no decorrer da história. Você, aluno do Tio Devinho, já recebeu em seu material, semana passada, a aula introdutória sobre o que é cidadania. E hoje nós vamos estudar a cidadania no decorrer da história. Bora ver? A cidadania, como foi dito semana passada, na aula de semana passada, é o direito que você tem de exercer direitos e deveres. Ou seja, você é um cidadão porque você tem direitos e deveres a serem obedecidos e a serem prestados. Muito bem. Como o ser humano desenvolveu a noção de cidadania? Será que desde os tempos mais remotos os seres humanos eram cidadãos? Vejamos, nós queremos que você entenda como que a sociedade de hoje é e como a sociedade era nos seus primórdios, no começo. No começo das civilizações, as cidades não tinham uma organização política. As cidades eram locais onde as pessoas se aglomeravam, geralmente próximos de rios, para irrigação de lavouras, para a produção de alimentos. Com o passar do tempo, essas cidades foram ficando grandes, pessoal. E à medida que as cidades foram ficando grandes, foi preciso começar a organizar politicamente quem é o líder, quem ia cuidar das questões urbanas, como por exemplo, quem ia cuidar de ruas, quem ia cuidar de organizar tudo que tem dentro da cidade, da forma que é mais ou menos parecido com o que é hoje. Bem, disso surgem alguns problemas. Esses problemas, geralmente de natureza social, vão ser resolvidos por pessoas, por gente que está designada para isso. Logo nasce o poder político. Hoje, por exemplo, na sua cidade, nós não temos vereadores, prefeitos, nós não temos as autoridades. Pois é, quem exerce a cidadania são todas as pessoas que vivem na cidade. E você e eu somos cidadãos. Mas lá no passado, como funcionava? O que a gente conhece mais ou menos como cidadania era exercido só por uma pequena quantidade de pessoas. Por quê? Porque nem todos participavam da organização social. Existia um povo que estava acima, ou a elite, e existia também um povo que estava abaixo, geralmente camponeses, né? O pessoal mais humilde, a parte mais baixa dos estratos sociais. E eu quero convidar você a conhecer o primeiro lugar onde o conceito mais moderno de cidadania começou a ser desenvolvido. Com vocês, a Grécia Antiga. A Grécia é a primeira civilização com desenvolvimento político democrático. Embora nós já sabemos que nem tudo o que hoje se chama democracia, na Grécia era semelhante, era diferente um pouquinho, tá bom? Mas lá começou o conceito. Junto com esse conceito político, também começou o conceito de cidadania. A polis, a cidade-estado grega, foi a primeira organização social com o poder político da forma que nós conhecemos hoje. Isso é muito mais complexo. Com o decorrer dos anos, você vai passar para o sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro. Você vai entender melhor estudando história, sociologia, né? E olha bem, pessoal, a polis grega a gente chama de cidade-estado. Por que cidade-estado? Porque foram as primeiras cidades com organização política da forma que nós conhecemos hoje, com um líder designado, alguém que era o chefe para organizar e a participação dos cidadãos. Só que na polis grega, o cidadão não participava ativamente em todas as áreas. E também, nem todos os cidadãos tinham o que a gente chama de cidadania. Você percebeu como é que a palavra cidadania é parecida com a palavra cidade? Existe uma ligação.
O surgimento da cidade-estado grega, ou a polis grega, polis é o mesmo que cidade-estado. O surgimento dela na Grécia trouxe alguns conceitos parecidos com o que hoje nós conhecemos como cidadania, porém restritos a um pequeno grupo. A formação da polis foi assim. Quando não existia organização política, o que eram as cidades? Aglomerados de pessoas em volta de, geralmente perto de fontes d'água, para promover irrigação e o aumento da produção agrícola. E depois, a polis grega se tornou um lugar onde, como todo mundo morava aglomerado ali, né, urbanamente falando, a polis se tornou um local de organização política. Mas para ter organização política, as pessoas têm que exercer o direito de participar. Participar da política. Isso faz parte da cidadania. Percebeu? Onde isso nasceu? Lá na polis grega, na Grécia Antiga. Na famosa Grécia. A civilização que moldou o pensamento ocidental foi a Grécia. Passando aqui, pessoal, eu gostaria de, depois da polis grega, a cidadania foi se desenvolvendo, até que nós chegamos no momento, vocês vão ver aqui, o Império Romano. O Império Romano veio depois da civilização grega e dominou praticamente todo mundo conhecido da época. O Império Romano, neste mapa aqui, vocês vão ver o Império Romano marcado, colorido no mapa. Vocês vão perceber que boa parte do mundo era tomada pelo Império Romano naquela época. Partes da Europa, a Europa praticamente inteira, parte da Ásia, parte da África. Então, esse Império Romano se estendeu. Houve nesse Império Romano conceito de democracia. Sim, houve participação popular. Aproximadamente 400 anos depois de Cristo, esse maravilhoso Império Romano ruiu. Veio a ruína do Império Romano. A Europa foi dominada por povos bárbaros. Teve início aí, então, o fim de muitos pequenos vilarejos, povoados e até mesmo cidades que estavam sob a tutela política, estavam sob o domínio político do Império Romano. Quando os bárbaros invadiram a Europa e foram eliminando a administração e o Império Romano, a Idade Média, a Europa mergulhou num período chamado Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas. Tem muitas razões e vocês vão aprender no decorrer da vida escolar de vocês o que é isso. Aqui a aula só tem o objetivo de mostrar a época, ok? E não estudar necessariamente a época. Olha bem, na Idade Média, a cidadania declinou. Declinar quer dizer caiu. A cidadania deixou de existir da forma que existia na Grécia por alguns motivos. Entre eles, a extinção do domínio político, da organização política das cidades que estavam sob o domínio do Império Romano, entre as razões. Na Idade Média, o que valia era o domínio de senhores proprietários de grandes latifúndios, que são grandes propriedades de terra. A igreja tinha um poder tremendo também, politicamente falando, já que não tem Império Romano mais, sobrou o quê? Sobrou a igreja e aqueles detentores de grandes quantidades de terra, que eram os senhores feudais, que também tinham ligação com a igreja. É uma história longa. Olha, lembrando que o tio Davi não está fazendo defesa ou ataque contra latifúndio, contra proprietários de terra, não, pelo contrário, eu acho que tem que existir mesmo. Geralmente pessoas que têm grandes posses geram muito emprego. Então, nós temos que entender, alguns vão administrar, outros vão trabalhar para os administradores. Assim funciona a vida. Não é bicho de sete cabeças entender isso, tá bom? Então, nada de defensor daqueles que falam que, o latifúndio, isso, aquilo. Negativo, não. Tem terra? Aproveite, é seu domínio. Propriedade privada, direito garantido pela Constituição Federal no artigo 5º, ok?
Beleza. Passando aqui, então na Idade Média o poder foi centralizado no senhor feudal e na igreja. Quem sobrou embaixo sem ter cidadania? Os nossos colonos. Colonos eram pessoas humildes que viviam nas terras dos senhores feudais. Então essa gente não tinha mais cidadania. Não havia mais cidadania, não havia participação popular. Muito bem. Passando da Idade Média, muito tempo depois da Idade Média, algo que revolucionou a cidadania foi a Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa foi um acontecimento que ocorreu na Inglaterra de 1648 a 1689. Essa revolução terminou com a organização de um documento chamado Bill of Rights, que é a Carta dos Direitos dos Cidadãos. Pela primeira vez, os direitos dos cidadãos são reconhecidos num papel de lei. E essa cidadania, abrangia direitos e deveres. Primeiro marco, então, de legalidade da cidadania, a Bill of Rights, um documento que foi feito na Revolução Inglesa. Muito bem, passando aqui, outro acontecimento em 1776, mais precisamente 4 de julho de 1776, independência dos Estados Unidos da América. A independência dos Estados Unidos da América gerou um documento chamado Declaração da Independência. Você vai estudar no futuro figuras como George Washington, você vai estudar figuras como Thomas Jefferson, são figuras que participaram da edição e da formulação deste documento, que é a Carta de Independência dos Estados Unidos, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. A primeira assembleia que foi feita para organizar um documento para dizer existe um país chamado Estados Unidos da América. Nessa declaração há um grande reforço à cidadania como algo que é inerente a todas as pessoas. Então, no documento de independência dos Estados Unidos, a cidadania também é tratada de maneira legal, escrita no papel, se tornando lei material. Bem, seguindo, a Revolução Francesa também foi um marco da cidadania. Por que a Revolução Francesa foi um marco da cidadania? Como professor, eu tenho muitas dúvidas sobre aquilo que os livros vêm colocando sobre a Revolução Francesa. Por exemplo, fala-se que a Revolução Francesa foi um marco na democracia, mas depois da Revolução, quando o rei Luís XVI foi assassinado, as pessoas que tomaram conta do poder na França se tornaram perseguidores de inimigos políticos. Democracia? Não sei não. Então a Revolução Francesa, eu sempre vou dar um pezinho atrás para ela como professor. É meu direito e como eu sou acadêmico eu posso também colocar isso para vocês não como ensinamento, mas como alerta. Nem sempre os livros de história contam a verdade. Quase sempre os livros de história contam aquilo que o seu autor quer que seja. Isso para nós é um problema na América Latina. A literatura da América Latina é muito carregada de ideologia, principalmente ideologia política. Ou seja, eu não gosto de determinado grupo político, então eu vou escrever contra ele. Geralmente é assim. Eu peço a você que preste atenção nos livros de história, sobretudo história do Brasil. Na continuidade, eu queria dizer a vocês que o fato de eu ter dúvidas sobre a Revolução Francesa não implica que a Revolução Francesa tenha sido ruim para a cidadania. Não. Na Revolução Francesa, a cidadania, ou seja, os direitos e deveres dos cidadãos, foram reconhecidos por lei, porém, pela primeira vez, sem restrição. Restrição é o quê? É quando um pode e o outro não pode. O que não pode está restrito. Olha bem, na Revolução Francesa, os direitos passaram e deveres, evidentemente, a cidadania passou a ser exercida por todos. Todos teriam direitos de cidadãos. Sendo assim, eu tenho que reconhecer que a Revolução Francesa teve sim
seus pontos positivos, né? Mas bastante atenção com livros de história, que livro de história no nosso país é bem complicado. Na continuidade, pessoal, muito tempo depois da Revolução Francesa, nós vamos ter, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vocês já estudaram isso, porque foi uma das nossas aulas anteriores nas últimas semanas. Vocês receberam o material. Bem, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos estendeu a cidadania, os direitos do ser humano, a todos os povos. Ou seja, um documento redigido pela ONU, Organização das Nações Unidas, levando o direito à cidadania a todos os povos. E assim, nós chegamos à atual situação de hoje. Hoje, a cidadania mundo afora é pautada pela Carta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lembrando que essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela não é respeitada em todos os países. Nós temos países como China, Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, são países que não possuem democracias, possuem ditaduras. Essas ditaduras, por exemplo, o fato de existir um único partido político mostra que lá você não tem direito de manifestação política que seja contrária ao partido da situação total. Todas elas são ditaduras comunistas e nós sabemos que isso, os resultados históricos estão aí para todo mundo ver, né? Gente, assim nós encerramos a primeira parte sobre o histórico, sobre a evolução histórica da cidadania, inteiramente ligados a direitos e deveres. Preste atenção nisso. Você e eu, seus pais, sua família, todos nós somos cidadãos e temos direitos iguais, ok? Próxima aula nós vamos falar sobre a cidadania aqui no Brasil. Como que a cidadania se desenvolveu no decorrer da história do Brasil. Beleza? Pessoal, TVzinho tá aí para vocês. Um abraço, vamos trabalhar!